Hoje vamos dar uma olhada mais a fundo em Ezequiel, capítulo 23. Isso aí, É um capítulo que usa uma alegoria, assim, bem poderosa, né? E bastante gráfica, para falar de Samaria e Jerusalém. exato. O texto traz duas irmãs, Olá e Oulibá. Elas são filhas da mesma mãe, sabe? Uhum. E representam Samaria, que era o reino do norte de Israel, e Jerusalém, o reino do sul de Judá. Tá, e a ideia central é que as duas são como esposa do Senhor, mas que se tornaram infiéis. Traíram a aliança. Certo, ok. Vamos tentar entender isso melhor. A narrativa começa dizendo que elas já se prostituíram, a palavra que o texto usa, lá no Egito desde jovens. Isso. E essa metáfora da prostituição é chave, né? Parece que sim. Ela descreve não só a infidelidade espiritual, tipo a idolatria, mas também as alianças políticas que elas fizeram com outras nações. Tudo isso visto como traição a Deus. Entendi. E começa com qual delas? Começa com a primeira irmã, ou lá, que é Samaria. Mesmo sendo, digamos, esposa do Senhor, ela cobiçou os assírios. Os assírios. Por quê? O que atraiu ela? O texto descreve eles como guerreiros, governadores, cavaleiros bem vestidos, o poderio militar, o status, né? Ah, sim. E aí ela se entregou a eles, se contaminou com os ídolos deles, basicamente continuou aquela prática que já tinha começado lá no Egito. Imagino que isso não acabou bem para ela, né? Pelo tom do texto. De jeito nenhum. As consequências foram, assim, bem severas. O texto diz que o próprio Deus a entregou nas mãos dos assírios que ela tanto desejava. Nossa, e o que aconteceu? Olha, a descrição é forte. Diz que eles a despiram, levaram os filhos e filhas dela e, por fim, a mataram à espada. Ela virou um exemplo negativo, um aviso. Que pesado. Mas aí entra a outra irmã, Olibá, que representa Jerusalém. Exato. E aqui a coisa fica, talvez ainda mais séria, porque Olibá viu tudo isso acontecer com a irmã dela, Olá. Ela testemunhou a queda de Samaria. Sim, mas o texto afirma que a luxúria e a prostituição dela foram ainda piores. Piores? Como assim? Mesmo vendo o que aconteceu? Pois é. Ela também desejou os assírios, repetindo o erro da irmã. E depois se voltou para os babilônios, os caldeus, foi atraída por imagens deles pintadas em paredes, sabe? O poder visual. Entendi. Então ela buscou essas alianças também. Buscou ativamente, enviou mensageiros para a Caldeia, se envolveu com os babilônios. Mas teve uma reviravolta aí, né? Teve. Depois de se envolver, ela se enojou deles. Sentiu repulsa. Ah, então ela parou. Que nada! A infidelidade continuou. O texto diz que ela ficou se lembrando da juventude no Egito, desejando amantes que são descritos de forma bem explícita, quase animalesca. Um ciclo que não se quebrava. E qual é a reação de Deus a isso tudo, segundo a profecia? É fascinante e também terrível. Assim como Deus tinha se afastado de Olá, ele também se afastou de Olibá, com repugnância, diz o texto. Repugnância. E aí vem o anúncio de um castigo severo para Olibá, para Jerusalém. Sim, e o castigo parece espelhar a traição, né? Deus diz que vai incitar contra ela justamente aqueles amantes dos quais ela se nojou. Exatamente. Os babilônios, os caldeus, os próprios assírios, todos eles viriam juntos com um exército enorme para executar o juízo de Deus. E a descrição desse juízo é muito gráfica. Cortar narizes e orelhas, morte pela espada, perda dos filhos, fogo, ser despida das roupas e joias. Uma humilhação total. Total. E o objetivo disso tudo é declarado. É para pôr um fim nessa luxúria, nessa idolatria que começou lá no Egito, para fazer ela esquecer o Egito de vez. E tem a imagem do cálice também. Tem. Ela vai ter que beber o cálice da irmã dela, Samaria. Um cálice que significa ruína, desolação, escárnio, zombaria. É o cálice da ira divina. Então, o que está na raiz disso tudo? O texto conecta essa prostituição, essa luxúria, com o que exatamente? Olha, a conexão é direta. Esquecimento de Deus.
Essa é a raiz. Esquecer Deus. Isso. E esse esquecimento se manifesta na idolatria explícita, que chegava ao ponto de sacrificar crianças aos ídolos, e também na profanação do santuário e dos sábados. E as alianças políticas entram aí como? Entram como mais um sintoma desse esquecimento. Em vez de confiar em Deus, elas buscavam segurança nesses poderes estrangeiros. Era uma falta de fé fundamental, vista como adultério espiritual. A acusação, então, é dupla: adultério e derramamento de sangue. Precisamente. O julgamento final descrito é entregue a homens justos e a uma multidão que vai apedrejar essas mulheres, matar os filhos delas, queimar as casas. E o propósito final, mais uma vez? É reiterado. Acabar com a prática da devassidão e da idolatria na terra e que todos saibam que Ele é o Senhor soberano. Deixar uma lição clara. É realmente uma passagem com imagens muito fortes. Perturbadoras até. Essa alegoria da infidelidade conjugal é levada ao extremo, né? Sem dúvida. É para representar a gravidade da quebra da aliança entre Deus e o povo dele. A intensidade da linguagem, a dureza das consequências. Tudo isso reflete o quão sério o profeta via a idolatria e a rejeição a Deus. Exatamente. Mostra o peso que essas ações tinham dentro daquela compreensão da aliança estabelecida com Deus. Não era algo leve. Fica mesmo uma reflexão, né? Como essa escolha de uma metáfora tão visceral e centrada na infidelidade feminina naquele contexto específico, molda a forma como a gente lê e entende essa relação entre o divino e o humano que está sendo descrita aqui. Com certeza. É algo para a gente continuar pensando a respeito, como essas imagens poderosas comunicam e o que elas nos dizem hoje.